Olá pessoal, eu sou a professora Manuele Costa, sou professora de História do Pré-ENEM Legal e hoje estou aqui para mais uma resolução de questão do Enem 2024 do caderno de Ciências Humanas. E hoje nós vamos para a questão 79, que é uma questão de História. Vamos aqui na tela. Olha que questão legal. Essa questão, ela é de um período histórico que sempre cai no Enem. Todo ano a gente tem questões acerca da Era Vargas. E como que eu sei que essa questão é uma questão da Era Vargas? Olha que legal. Eu consigo entender um pouco mais sobre as imagens que estão expostas fazendo a leitura da fonte. Muitas vezes você consegue interpretar ou entender a resposta somente lendo a fonte daquele texto ou daquela imagem. E essa fonte aqui, ela está bem interessante porque ela diz o quê? É o Departamento de Imprensa e Propaganda e a Política Editorial do Estado Novo, 1937 a 1945. Nesse momento eu já entendo que está se referindo a uma questão sobre a Era Vargas. Então nós temos três imagens muito interessantes que trazem alguns elementos, da cultura brasileira, mostrando um pouco a dança, mostrando algumas personalidades famosas, isso tudo para que a gente possa entender e refletir para responder a questão. Retomando então, o que a questão está pedindo? Olha só, o que as capas da revista Travel in Brasil, publicadas entre 1941 e 1944 pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, evidenciam? Nesse momento aqui, apesar de que a questão está se referindo à imagem, é importante que você tenha um conhecimento do período histórico citado na questão. No caso, a DIP foi um departamento de imprensa e propaganda criado durante o Estado Novo, que foi o governo ditatorial de Getúlio Vargas. E o DIP, esse departamento, ele tinha como função, como objetivo, principalmente, o exercício de propagandas políticas ideológicas enviesadas justamente para fazer com que o governo seja visto pelos populares com bons olhos e, por outro lado, também tinha a função de censurar possíveis opositores ao governo de Getúlio Vargas. Então, isso é bem comum em uma ditadura, é o estabelecimento de um órgão responsável tanto pela propaganda política quanto pela censura, tá? Sempre com o objetivo de manter no poder aquele ditador ou aquele modelo político. Certo? Então, no caso específico ao qual estamos nos referindo, 1937 a 1945, estamos falando do Estado Novo, que foi um governo estabelecido por Getúlio Vargas. Então, entendendo que o Departamento de Imprensa e Propaganda tinha o objetivo, entre outras coisas, de estabelecer uma propaganda que gerasse empatia no povo, que gerasse, de fato, uma legitimidade para o governo de Vargas, a gente vai, então, para a questão. Ela quer saber o seguinte, essas imagens que trazem aspectos da cultura brasileira, elas representam o que nesse contexto? Vamos lá. Letra A, seriam estereótipos da cultura nacional? B, exploração da população pobre? C, preconceitos de ordem racial? D, política de censura midiática ou é projeto de país industrial? Retomando aqui as imagens, vocês conseguem ver algum aspecto econômico? Algum aspecto político da cultura brasileira? Não. Como a gente pode ver, são aspectos e elementos que tratam de o que a gente conhece como ser Brasil, Você tem a Carmen Miranda aqui representada, você tem um sertanejo, você tem a ideia da dança. Então, esses aspectos, eles estão ligados a que viés? É isso que a questão quer saber. Aí a gente entende o quê? Que não está falando de um projeto de país industrial, até porque esses elementos são totalmente culturais, então não é a letra E. Letra D, política de censura midiática. Bom, o DIP tinha essa função, mas nesse caso em específico eles não estavam querendo censurar essas imagens, pelo contrário. Letra C, preconceitos de ordem racial? Não, até porque você vê elementos bem diferenciados nessas imagens. Letra B, exploração da população pobre? Não, porque a gente está se referindo mais uma vez a traços e elementos que fazem parte da identidade brasileira. Sendo assim, o que a gente tem como resposta correta seriam estereótipos da cultura nacional. O que seriam esses estereótipos da cultura nacional? A dança, esses traços e elementos culturais que são apresentados nessas imagens, elas são vistas no exterior, fora do Brasil, como sendo parte da cultura. Então, o que é o Brasil? O Brasil é samba, o Brasil é carnaval. Então, são esses estereótipos a qual a DIP, no período de Getúlio Vargas, queria transmitir para a população. Ok?
Essa foi a resolução, espero que tenha entendido e até a próxima.